Ao orgulhoso povo do Irã, estamos no meio de uma das maiores operações militares da história, a Operação Leão Ascendente. O regime islâmico, que oprime vocês há quase 50 anos, ameaça destruir nosso país, o Estado de Israel. O objetivo da Operação de Israel é frustrar a ameaça nuclear e de mísseis balísticos do regime islâmico contra nós. Sejam todos bem-vindos a esta edição especial do canal. Sou Infantaria Militar e trago novidades importantes sobre o ataque preventivo de Israel contra o Irã e a resposta iraniana, que até agora foi considerada fraca. Na manhã de sexta-feira, Israel lançou um grande ataque contra alvos militares iranianos. Foram atingidos sistemas de defesa aérea, lançadores de mísseis balísticos, instalações nucleares e até figuras importantes do regime, como o chefe do Estado-Maior e o comandante da Guarda Revolucionária. Cerca de 500 alvos foram atacados e, segundo as autoridades, nenhuma aeronave israelense foi atingida. Neste momento, a operação israelense ainda está em andamento, com foco nos guardas revolucionários do Irã, considerados o centro do chamado Eixo do Mal no Oriente Médio. Na noite de sexta-feira, enquanto as famílias em Israel se preparavam para a tradicional refeição de sábado, o Irã respondeu lançando cerca de 100 mísseis balísticos. A maioria foi interceptada pelos sistemas de defesa aérea, mas alguns conseguiram atingir a região metropolitana de Tel Aviv, causando feridos. 35 pessoas foram atendidas, algumas em estado grave. Milhões de israelenses passaram mais de uma hora em abrigos. As autoridades liberaram a saída, mas recomendam que todos continuem próximos desses locais e mantenham suprimentos à mão, já que novas emergências podem ocorrer. Enquanto isso, equipes de resgate trabalham para ajudar moradores presos em andares superiores de prédios atingidos, onde os andares inferiores foram danificados. O líder supremo do Irã culpou Israel pelo conflito, afirmando que o país enfrentará consequências. Em resposta, o ministro da Defesa de Israel declarou que o Irã cruzou uma linha vermelha ao atacar centros civis e que o regime iraniano pagará um preço alto. Antes de continuar, aproveito para convidar você a se inscrever no canal, acompanhar as atualizações e saber como orar pela paz de Jerusalém. Agora vamos às últimas informações. Na noite de sexta-feira, cerca de 100 mísseis balísticos foram lançados contra Israel. Pelo menos 35 pessoas ficaram feridas, 2 delas em estado grave. O primeiro-ministro Netanyahu realizou uma reunião de emergência após os bombardeios, e o ministro da Defesa, Yoav Gallant, afirmou que os ayatolás pagarão um preço alto por suas ações. Este ataque iraniano ocorreu 17 horas após o bombardeio israelense, o que sugere desorganização no comando militar do Irã. Apesar disso, os iranianos conseguiram lançar aproximadamente 100 mísseis e 100 drones. A maioria foi interceptada, mas ao menos 7 mísseis atingiram a área metropolitana de Tel Aviv, provocando danos consideráveis. Os Estados Unidos ajudaram a interceptar os ataques e outros países ocidentais declararam que também vão apoiar Israel contra futuras ofensivas. Após uma hora em abrigos, o comando da Frente Interna autorizou a população a sair, mas recomendou que todos permaneçam próximos aos locais seguros. Netanyahu e o ministro da Defesa seguem em reuniões com autoridades para definir os próximos passos. Espera-se uma escalada nos ataques israelenses. As forças de defesa de Israel divulgaram que outras salvas podem ser lançadas em breve. Após os ataques, um oficial iraniano declarou à agência Reuters que a vingança apenas começou e que Israel pagará caro pela morte de seus comandantes, cientistas e civis. O Irã nomeou essa operação como Promessa Verdadeira 3 e afirma ter atingido dezenas de alvos. A Operação Promessa Verdadeira 1 aconteceu em abril de 2024 e outra ofensiva com o mesmo nome foi registrada em outubro do ano passado, há cerca de 12 meses. Nenhuma dessas ações anteriores
causou danos significativos a Israel, e até o momento, essa nova ofensiva também não parece representar uma ameaça séria. Mesmo assim, vamos orar pelas pessoas feridas e por aquelas que perderam suas casas ou tiveram suas residências danificadas. Israel não será derrotado e não cederá diante desses ataques. Estamos prontos, preparados e o povo de Israel sabe resistir. Deixe nos comentários o que você pensa sobre a força do nosso povo e nossa preparação frente à ameaça vinda da República Islâmica do Irã. Agora voltando aos acontecimentos das últimas 24 horas, o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, IDF, anunciou que, mais de 12 horas após o início da operação AMI, foi concluída mais uma série de ataques. As ações foram coordenadas com base em informações precisas da Divisão de Inteligência. Jatos da Força Aérea Israelense destruíram dezenas de lançadores de mísseis, depósitos de armamentos e outras instalações militares do Irã. Um dos alvos mais notáveis, localizado no oeste iraniano, incluía um sistema de lançamento escondido dentro de contêineres, algo descrito pelas IDF como único. Segundo o comunicado, desde o início da Operação Espadas de Ferro, o regime iraniano já lançou centenas de mísseis contra Israel. A destruição dessas armas é considerada essencial para proteger os cidadãos e a soberania de Israel. Esses arsenais incluem mísseis com alcance de milhares de quilômetros, o que representa um perigo não apenas para Israel, mas para toda a região e o mundo. A nova onda de ataques seguiu-se ao bombardeio noturno contra a República Islâmica. A Força Aérea Israelense já havia destruído sistemas de mísseis balísticos destinados a atingir Israel. Durante a tarde, as Forças de Defesa de Israel, IDF, confirmaram que também destruíram um aeroporto na cidade iraniana de Tabriz. De acordo com fontes iranianas, os bombardeios noturnos causaram 78 mortes e deixaram outras 329 pessoas feridas em bairros residenciais de Teherã. Por fim, o Irã tentou lançar cerca de 100 drones contra Israel mais cedo, mas o ataque foi interrompido graças à cooperação entre as forças israelenses e americanas, que atuam com radares e comunicações no Oriente Médio. O apoio dos Estados Unidos e de nossos aliados foi essencial para impedir uma tragédia maior. Apesar do lançamento de dezenas de mísseis, não houve destruição em larga escala. Na tarde de sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse aos repórteres que já sabia do ataque israelense com antecedência. Ele afirmou que o desarmamento nuclear do Irã seria positivo tanto para a segurança quanto para os mercados globais. Trump reforçou que deu ao Irã a chance de negociar e que, se não houver acordo em breve, os próximos ataques serão ainda mais severos. Segundo ele, o Irã teve 60 dias para agir. O prazo venceu e agora enfrenta as consequências. Enquanto isso, a Marinha dos Estados Unidos reposicionou navios para ajudar a interceptar mísseis iranianos e proteger Israel de futuras retaliações. Antes de falar sobre os próximos passos, é importante entender o que já aconteceu. O ataque de Israel ao Irã foi uma operação altamente coordenada, envolvendo o Mossad e as forças de defesa de Israel. A agência de notícias Sabrin, ligada a milícias pró-Irã no Iraque, informou que houve explosões em Teherã, próximas à instalação de enriquecimento de urânio. De forma impressionante, o Mossad montou uma base de operações dentro do Irã, bem debaixo do nariz da Guarda Revolucionária Islâmica. O ataque foi resultado de anos de planejamento e coleta de informações. 3 frentes foram ativadas: armas de precisão, veículos armados e drones lançados de dentro do Irã atingiram lançadores de mísseis e sistemas de defesa. Uma fonte de segurança descreveu a operação como ainda mais significativa do que um ataque surpresa, já que os iranianos sabiam da possibilidade, mas não conseguiram se proteger. Israel também recebeu apoio e solidariedade de aliados
como Alemanha, França, Itália e Reino Unido. Como sempre, alguns países se mantiveram neutros ou hostis, o que já era esperado. Em Israel, o Comando da Frente Interna emitiu um novo parecer sobre a segurança. A população pode sair dos abrigos, mas deve permanecer próxima deles e manter estoques de água e alimentos caso precise retornar. O Aeroporto Internacional Ben Gurion foi fechado por pelo menos 3 dias, com todos os voos cancelados. O Aeroporto Ramon, no sul do país, ainda opera com restrições, mas a situação pode mudar rapidamente, já que Israel estima que o conflito com o Irã possa durar pelo menos 2 semanas. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu alertou a população que talvez seja necessário permanecer em espaços protegidos por longos períodos. Especialistas afirmam que o Irã nunca esteve tão fragilizado e já se especula sobre a possibilidade de levantes internos contra o regime. Governos ocidentais também responsabilizam o Irã pela escalada do conflito, destacando sua postura agressiva sobre armas nucleares e o apoio a grupos terroristas. Diante disso, começam a surgir discussões nos Estados Unidos sobre uma possível mudança de regime no Irã, aproveitando o impacto dos ataques israelenses. O presidente Donald Trump ainda não se posicionou claramente, mas a comunidade internacional acompanha de perto seus próximos passos. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que o ataque foi difícil, mas controlado. Já o Irã, segundo ele, sofreu danos significativos. Israel lançou uma nova série de ataques na tarde de sexta-feira como parte da Operação Leão que Ruge, destruindo o aeroporto de Tabriz, no noroeste do Irã, que atendia tanto a voos civis quanto militares. Outros alvos foram atingidos, incluindo sistemas de mísseis e ferrovias. Trump declarou que o Irã teve muitas oportunidades de negociar sobre seu programa nuclear e que ainda há chance de evitar um desastre maior, mas o tempo está se esgotando. A inteligência israelense divulgou imagens inéditas de ataques realizados com drones, que destruíram mísseis balísticos e outros alvos estratégicos no interior do Irã. Grande parte dos mísseis e drones lançados contra Israel foi abatida antes de entrar no espaço aéreo do país, graças à ação conjunta das forças israelenses e da Força Aérea da Jordânia. Ainda assim, fragmentos caíram em regiões como os Montes Golã e o centro de Tel Aviv, causando danos e possíveis fatalidades ainda não confirmadas oficialmente. No entanto, do lado iraniano, as perdas são muito maiores. O alto comando da Força Aérea iraniana foi eliminado após ser atraído para uma reunião em um bunker subterrâneo que foi bombardeado. Entre os mortos está o comandante central Amir El-Kajiz. Mais tarde, esse ataque foi considerado um marco comparado ao ataque aéreo israelense de 1967, que destruiu as forças aéreas do Egito, Síria e Jordânia. Como naquela época, o ataque de hoje é visto por Israel como uma ação legítima para eliminar uma ameaça direta à sua existência. As forças de defesa de Israel apresentaram provas de que o Irã estava perto de usar armas nucleares e planejava uma invasão terrestre ao território israelense, semelhante ao ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, mas em uma escala ainda maior. Agora é o regime iraniano que precisa se preocupar com sua sobrevivência. 20 horas após o início do ataque, suas capacidades estratégicas foram seriamente comprometidas, afetando suas relações com aliados como Rússia, China, Paquistão, Arábia Saudita e outros países da região. Nos últimos minutos, surgiram relatos de novos bombardeios a instalações militares no Irã. O regime continua a ameaçar com represálias, mas, como se diz por aqui, falar é fácil. Em Israel, avisamos antes. Se não levarem a sério, mostramos do que somos capazes. Autoridades das Forças de Defesa de Israel descreveram essa ofensiva como uma operação histórica, planejada para eliminar uma ameaça existencial contra o Estado de Israel.
Um alto oficial da Força Aérea explicou que o objetivo era neutralizar uma das maiores ameaças enfrentadas pelo país. Não se trata apenas de uma missão tática, é uma guerra real, executada a 1.500 quilômetros de distância, em um momento crítico, com múltiplos inimigos atacando Israel em várias frentes. Líderes militares enfatizaram que esse tipo de operação só é possível com o apoio de todo o país. Eles destacaram que é necessário comprometimento total da segurança nacional e da infraestrutura civil para garantir a continuidade do país enquanto o conflito se desenrola em várias regiões. Essa não é uma ação isolada, mas parte de uma campanha mais ampla. A missão também é preservar a vida comunitária e manter o funcionamento pleno das forças de defesa de Israel. Para concluir, a operação chamada AMI, ou Leão que Ruge em inglês, começou na manhã de sexta-feira, com uma ofensiva militar de grande escala contra o Irã. Desde então, Israel tem realizado ataques sucessivos em todo o território iraniano. Agradeço por estarem comigo nesta cobertura ao vivo. Continuem orando pela paz de Israel, pela paz de Jerusalém e também por sabedoria para os nossos líderes e proteção para os soldados das forças de defesa de Israel. Israel está sob ataque porque é uma nação que acredita em Deus. Mais uma vez, obrigado pelo apoio e, por favor, continuem em oração.